Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação a mais um tópico que envolve neste caso a Digi, mas também a Novo. Há muito tempo que nós não falamos da Novo aqui no canal e eu acho que de alguma maneira ainda tem relevância, como vamos ver, naquilo que são as contas da própria Digi e eu sei que ao estar a falar aqui no Novo, estou também a falar para alguns clientes Novo aí desse lado. Por exemplo, aqui na minha zona eu falo regularmente que a Digi ainda não fez a migração total dos clientes Novo para a Digi. Esta zona onde eu estou é uma zona de fortíssima implantação da Novo e, portanto, de certa maneira, até então até andava a estranhar o facto de a Digi ainda não ter feito essa migração, mas agora, face a este ponto que eu vou falar hoje, eu já começo a perceber que se calhar pode existir algum interesse em não estar forçosamente com uma velocidade tão grande assim a fazer essa migração. Ora, muito bem, vamos passar para o assunto para depois começarmos a falar sobre ele, e o assunto que eu vos trago hoje é basicamente a justificação da Digi para a queda da Average Revenue per User, que tem vindo a ser bastante acentuada ao longo dos últimos trimestres. Sai aqui no Jornal de Negócios, que este é mais um daqueles conteúdos pagos que eu depois já vou continuar a ler, mas não vou passar no ecrã, já sabem, por respeito a esse facto. E portanto a Digi justificou a quebra na receita por cliente com a migração de clientes da Novo. Ora, muito bem. Esta migração é uma migração que já aconteceu em grande parte, nomeadamente no que diz respeito aos serviços móveis. A determinada altura, os serviços móveis, ou melhor, todos os clientes que estavam da Novo receberam uma cartinha a dizer que iria haver uma migração dos serviços da Novo para os serviços da Digi, e essa migração está quase feita, ok? Ainda deve de existir alguns clientes na Novo, até porque o contrato celebrado, o acordo MVNO com a Mel, creio eu que vai até 2028, portanto ainda existirão zonas onde, ou neste caso clientes que ainda tenham o serviço ativo, não vos vou dizer que foi 100%, mas diria eu que, grosso modo, já praticamente está concluída essa migração dos serviços móveis. Agora, nos serviços fixos, essa migração está longe de estar terminada. Já vos falei aqui do meu exemplo, a minha região é muito curta, portanto a zona onde eu estou de uma ponta à outra tem pouco mais de 4,5 km. Deste lado, onde eu estou, a maioria são prédios e, portanto, naturalmente, esse foi um dos focos da Digi, a estar presente nas zonas de maior densidade populacional e onde a capacidade de rentabilização dos investimentos feitos também é maior. Do outro lado, o lado oposto, é essencialmente vivendas e, portanto, naturalmente, a densidade populacional desse lado da região é menor. Ainda assim, esta é uma região que tem muitíssima implantação da Novo e, portanto, daquele lado existem ainda muitíssimos clientes que ainda não tiveram a sua migração. Ora bem, esta era uma das coisas que eu comentava aqui, que é, não faz sentido, os clientes já estão sem fidelização na Novo neste momento, ao estarem sem fidelização, ou mesmo que tenham fidelização, são 3 meses, portanto estão numa circunstância que é complicada para a Digi, porque o serviço da Novo é péssimo, sejamos sinceros. Portanto, aqui na minha zona nem sequer a Novo nunca teve fibra, nunca foi daquelas zonas onde eles depois até acabaram por ter fibra, foi sempre HFC, portanto estamos a falar de um serviço que funciona mal, principalmente nas horas de ponta. Agora se calhar até melhorou porque também reduziu a quantidade de clientes, mas é um serviço que sempre teve problemas. Eu, por exemplo, aqui para fazer os meus conteúdos em live stream, todos os domingos tinha problemas, todos os santos domingos tinha packet loss, tinha falhas de internet, era um caos, e portanto neste momento a Novo, até tendo em conta o facto de estar a ser desmantelada, tem um mau serviço e acima de tudo tem um serviço caro face àquilo que é a realidade da Digi. E portanto eu ficava naquela, mas é perigoso continuar a manter tantos clientes, porque a Novo ao fim e ao cabo é deles, continuar a manter tantos clientes ali, não forçar o facto, ou seja, não forçar a chegada de serviços Digi, pelo menos a estas zonas todas onde a Novo está, para agregar estes clientes e também satisfazê-los com um melhor preço e um serviço de muito maior qualidade. Recordo-vos que a Digi só monta fibra e portanto tem uma realidade completamente diferente, apesar de que, por exemplo, na questão da televisão, sejamos sinceros, a Novo TV era
exponencialmente melhor do que a DigiTV, e aqui eu não posso dizer as coisas como elas não são, tenho que dizer como elas são, mas de resto, no que diz respeito à internet, é exponencialmente melhor. E em relação aos preços então, bom, a Digi, neste caso, foi questionada pelo Negócios sobre esta redução face ao período homólogo de 9,9% da Average Revenue per User, ou seja, neste momento estamos a falar de 6,6 euros em média, o que significa, a média por cliente 6,6 euros, o que significa um valor muito abaixo face àquilo que foi a média de 7,7 nos primeiros 3 meses de 2025. Como sabem, a Digi opera sobre baixo preço, mas continuar a fazer com que este valor deixe de forma agressiva também pressiona as próprias margens da Digi, e portanto foi aqui o Negócios tentar perceber exatamente o que é que estava a acontecer para que estes valores continuassem a descer. Uma das razões, eu já tinha dito aqui no Viciado Comenta, houve um ajustamento nos preços dos serviços móveis. A determinada altura a Digi baixou os preços dos serviços móveis. Pois é, parece ridículo, mas é verdade. E ao contrário das nossas queridas estarolas, a Digi tem uma política que é: quando baixa os preços para toda a gente. E portanto não é aquela coisa de vou baixar os preços só para os novos clientes e os que já cá estão levam assim, pelo menos enquanto não renovarem contratos, deixam-os estar a pagar mais que os outros. Não acontece assim. E de facto houve uma revisão em baixa de alguns dos valores dos serviços móveis. Nesse sentido, já se tinha percebido que essa tinha sido uma das razões que tinha feito baixar a Average Revenue per User. Mas, algo que também tenho que fazer meia culpa, fui algo ignorante em não pensar, foi de facto a migração que está a acontecer entre as pessoas que estavam na Novo e as pessoas que estão agora a fazer a migração para os serviços Digi. De facto, existe aqui uma redução significativa no valor que a empresa enquanto um todo, tendo em conta que a Novo já está absorvida pela Digi, vai oferir nesses mesmos serviços. Exatamente para que nós olhemos para este facto, eu trouxe-vos aqui dados da minha, não é da minha última, mas é uma das minhas últimas faturas da Novo, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de o que é que eu pagava. Portanto, eu vou tentar dar aqui um zoom para facilitar a análise, assim, mas era para não passar à frente. Bom, enfim, portanto, vocês aqui percebem, o serviço que eu tinha, e este já foi dos serviços finais, ok? Era base, ou seja, estou a dizer o serviço final porque tinha aqui os 500 megabits, que eu cheguei a ter 120, e depois 250, e depois então a fase final foi 50. Procurava acima de tudo upload, mas a Digi, a Novo nunca conseguia mais do que, salvo erro, o último foi 50 megabits de upload. Nunca consegui mais que isso, o que é manifestamente abaixo dos 10 gigabits que eu tenho hoje. Enfim, portanto, o meu serviço era basicamente a internet 500 megabits, tinha a televisão, tinha o telefone fixo e tinha, sim, meus amigos, não caiam para trás, não se assustem, era a realidade em 2024. Se vocês quisessem ter um cartão de telefone que tivesse uma utilização low cost e tipo alguém que não utilizasse dados móveis, como é o caso da pessoa que tinha aqui este cartão, estão a ver, mesmo assim já evoluiu, já gasta bastantes dados móveis. Enfim, de qualquer das maneiras, portanto, tinha um telemóvel com 1 gigabit e 5.000 minutos ou SMS por 6,5€. Era o valor que eu pagava. Portanto, 6,5€ para ter 1 gigabit por mês. 1 gigabit por mês, meus amigos. Enfim, depois tinha aqui a box, que na altura era uma segunda box que eu tinha, muito boa, por sinal, que não pagava nada, porque depois foi aquelas cenas de revisão, e depois tinha aqui os custos administrativos, não sei o quê, mas que eu não pagava nada. Portanto, ao fim e ao cabo, eu pagava 33€ por mês para ter televisão, para ter 500 megabits, telefone fixo, um telemóvel de 1 gigabit com 5.000 minutos e uma segunda box em casa. Este serviço eu não vou conseguir comparar ida aspas por causa da segunda box que a Digi não fornece, mas este serviço vai-vos ficar muito mais barato. Ou seja, se vocês quiserem ir pelo valor mínimo, que seria os 500 megabits, mas aqui muito melhor porque são 500 espelhados e, portanto, isto para mim teria sido o sonho nessa altura, poder ter 500. Recordo-vos que estamos a falar 10 vezes mais que aquilo que eu tinha de upload, que era essencial para mim. O DigiTV, que apesar de ser inferior, a aplicação funciona pior, naturalmente, nunca vou dizer o contrário, porque dizer-vos o contrário era estar-vos a mentir, mas enfim, é o que é. Ter um telemóvel, pá, eu meti o mínimo que era a pagar ao minuto, porque sinceramente eu também nem o utilizava, mas na Novo eu não tinha a possibilidade de não o ter. Portanto, eu vou colocar aqui o valor mínimo só para que a comparação seja minimamente séria. E depois tínhamos o telemóvel mínimo, que foi a escolha que eu fiz na Novo, que foi o telemóvel de 50 GB.
Desta maneira, eu iria pagar 24 euros por mês, o que comparado aos 33 que eu pagava é uma redução de cerca de 9 euros. Portanto, naturalmente por aqui, um cliente que estivesse nesta circunstância e que passasse para esta, já iria fazer a Digi receber menos 9 euros por mês. Só que a Digi é fantástica e, portanto, a Digi não só nos consegue surpreender nos preços, como também nos consegue surpreender nas promoções. Porque o que é que acontece? Se vocês tiverem o serviço tal qual como eu tenho aqui, eu vou pagar 24 euros por mês e 12 euros pelo serviço de televisão. Mas se eu retirar estes 50 gigas e adicionar um telemóvel ilimitado, eu vou ficar a pagar apenas 23. Porquê? Porque a partir do momento em que vocês adicionam o ilimitado, vai fazer desconto na televisão. E, portanto, em vez de vocês pagarem 12, ficam a pagar 10. E, portanto, o que é que isto significa, meus amigos? Significa que eu poderia ter um boost de um telemóvel que tinha 1 gigabit para um telemóvel ilimitado e isso ainda me fazer pagar menos. Portanto, neste caso concreto, eu ter os 50 gigas ou ter o ilimitado, prefiro ter o ilimitado. Portanto, por esta via, percebe-se que esta é uma das principais coisas que está a forçar em baixa o valor médio dos clientes. Neste momento a Digi está com 6.6 e eu acredito que nos próximos meses continuaremos a assistir a uma queda significativa neste sentido. Neste momento eu ainda conheço imensas zonas e imensas pessoas que ainda estão na Novo e que não saem, nem sei bem porquê. Há casos em que eu compreendo que não saiam porque lá está, a Digi não chegou, as low cost também não estão lá presentes, os valores que elas iriam ter saindo para uma das incumbentes seriam maiores do que aqueles que estão a pagar agora, não valorizam assim tanto essa questão de internet e portanto para aquilo que têm chega bem, a televisão até é melhor do que iriam ter, por exemplo, na Digi. Aliás, paulatinamente já vamos tendo uma equiparação cada vez maior, porque entretanto já saíram os canais da CMTV, em breve vai sair mais canais, portanto o reforço da grelha está praticamente a equiparar ela com ela daquilo que era o serviço da Novo, porque recordo-vos que no início não tinha SIC, no início não tinha os canais da CMTV e da Now, pronto, faltava aí uns canais relevantes, mas de qualquer das maneiras, neste momento ainda há pessoas que não querem fazer essa migração, fruto também, não só destas coisas que eu acabei de vos dizer, mas também fruto do medo de repente tenho 24 meses de fidelização numa incumbente e depois entretanto chega a Digi e eu fico aqui entalado porque não posso sair. E portanto a malta está a aguentar o que pode com a Novo até que a Digi chegue. Eu agora, olhando a estes factos todos, compreendo que se calhar alguma da demora da Digi em chegar a essas zonas possa ser precisamente isso. Ou seja, se as pessoas ainda não saíram, foi porque não quiseram sair para as outras opções que existem e quanto mais rápido eu lá chegar, mais rápido eu vou perder receita extra que eu neste momento posso receber. E portanto eu acho que a Digi também está a jogar com isto. Isto aqui é mera especulação minha, mas sinceramente acho que a Digi está a jogar um bocado com esta questão de se ainda lá estão é porque ainda aguentam mais um bocadinho e nós também ainda vamos recebendo mais alguma coisa aqui e entretanto vamos apontando os nossos esforços para as zonas de maior densidade. Eu acredito que isto possa estar a acontecer, mas de qualquer das maneiras, agora, olhando para este caso com mais atenção, percebe-se de facto que a migração da Novo, que já era a operadora low cost, e por isso isto também é relevante deixar aqui neste viciado comenta, que é quando a Autoridade da Concorrência disse que a Vodafone não poderia jogar mão em cima da Novo porque estava em causa a possibilidade de se retirar no mercado um player muito importante, vejam-se agora o quão importante é o player da Digi, porque quando nós vamos comparar o low cost do passado com o low cost do presente, e recordo-vos que se hoje em dia nós batemos o pé e se estamos tristes por a Digi não ter chegado ainda a mais zonas com os seus serviços fixos, na altura nós não chorávamos assim tanto com a Novo e a realidade é que a Novo não chegava a praticamente lado nenhum e durante anos e anos e anos de operação nunca cresceu. A Digi pode demorar a chegar, mas um dia chegará, enquanto que a Novo nunca na vida iria sair dali, pelos motivos que nós já sabemos e que a própria Autoridade da Concorrência já sancionou. Portanto, isto leva-nos a ter que fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que foi a nossa realidade e muitas das vezes, eu espero que ao longo dos vídeos que vocês vão assistindo aqui de Viciado Comenta, muitos de vocês já sabem, já têm o mindset
trabalhado para perceber muito daquilo que nós dizemos aqui, mas ao longo destes vídeos, e principalmente estes, em que nós vamos ver exemplos do passado, em que vemos questões como, imaginem o que é pagarem hoje 6,5€ por 1 gigabit de internet mensal. Os senhores que estão a queixarem-se por, de repente, ter limitações aos 200 gigas diários e por termos questões que a Digi, entretanto, bloqueava a 2 ou 3 terabytes por mês, ou questões como essas. Na altura, meus amigos, havia pessoal que andava com 1 gigabit e andava contente. Só que tudo evolui e a malta esquece rapidamente e pagava-se uma alarvidade. E isto, naturalmente, que se formos às outras incumbentes, não vamos ter pacotes de 1 gigabit, eventualmente vamos ter um bocadinho melhor, mas quem sabe vai ser um vídeo para o futuro, irmos olhar aos sites do passado, mas de qualquer das maneiras os preços eram pornograficamente altos. Ok, meus amigos? Portanto, fica aqui mais um vídeo, de facto, a novo, ainda a ter aqui uma palavra a dizer, até que a Digi possa, de facto, apresentar os seus verdadeiros status, ou seja, neste momento ainda estamos a ver um valor muito inflacionado por aquilo que são os preços novos, que como veem são acima de tudo, são significativamente superiores, estamos a falar de valores 25, 30% acima daquilo que a Digi iria praticar, e portanto espero acima de tudo que a Digi não protele demasiado tempo a chegada a estas zonas, pelo menos que agarre estes clientes que já estão dentro do universo da própria Digi e que não permita, acima de tudo, que estes clientes que possam eventualmente acabar por cair para a mão dos estarolas por demasiado tempo em espera e de facto o serviço da própria Novo já não se adapta em 2026 nem a nível de serviço, qualidade de serviço, nem a nível de preço, ok? Meus amigos, muito obrigado a todos por terem assistido e vemos no próximo Viciado Comenta.